Meus irmãos, tracemos sobre a nossa fronte o sinal da cruz, como também um sinal de adoração ao grande mistério da nossa fé, que nós celebramos hoje, o mistério da Santíssima Trindade. Também em sinal de adoração, façamos o sinal da cruz, adorando as três pessoas na única divindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Este é o prefácio da missa da solenidade da Santíssima Trindade, que rezamos no Missal Romano, na celebração da festa da solenidade do dia de hoje. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si, mesmo sobre a sua verdade interior, sobre o seu ser interior, Deus tem que se contentar com enunciar-nos simplesmente qual é essa verdade. Como dela está tão longe, como desta verdade está tão longe das nossas faculdades nesta vida, que nem o próprio Deus trata de nos explicar. Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aprendemos de forma simples no tempo da nossa catequese e no mistério da vida da oração da Igreja, na sua liturgia, nós lembramos sempre este grande mistério do nosso Deus, este grande mistério da nossa fé. Há uma só natureza divina, mas três pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoa são praticamente uma e mesma coisa. Imaginemos, irmãos, se num quarto há três pessoas, dizemos três naturezas humanas estão lá presentes. Se estivesse presente uma só natureza humana, diríamos, haveria ali uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como três pessoas, como uma só e a mesma natureza, é como se estivéssemos dando cabeçada num grande muro por causa do mistério que se acerca diante de nós. Por isso, as verdades de fé, como esta da Santíssima Trindade, chamamos mistério de fé. Cremos nelas, porque Deus nos revelou, manifestou a nós, e Ele é infinitamente sábio e veraz. Mas, para sabermos como é que isso pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo por inteiro um dia no céu, na eternidade. O mistério, meus irmãos, da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo, é, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto, dizemos então, pode alcançar as suas profundidades. Meus irmãos caríssimos,
Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele três pessoas, dizíamos Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. Há uma só natureza divina, mas três pessoas divinas. Há uma só natureza divina, mas três pessoas distintas e todas divinas. Parece que estamos repetindo a mesma verdade, mas para ser acentuado, que são três pessoas, que uma não é a outra, e estas três pessoas, cada uma em si, é divina. Por isso, as verdades de fé, que nós não conseguimos decifrá-las, como esta da Santíssima Trindade, chamamos este mistério de fé. Cremos, repetimos, porque Deus nos revelou. Se ele não tivesse nos revelado, nós não poderíamos ter diante dos olhos uma centelha, uma fagulha desse mistério. Os teólogos podem, é claro, dar-nos alguns pequenos esclarecimentos. Assim, explicam que a distinção entre as pessoas, a distinção entre as três pessoas divinas, tem por base a relação que existe entre elas. Temos, meus irmãos, o Pai, que chamamos do Pai Eterno, que se contempla na sua mente divina e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Você e eu, muitas vezes, fazemos o mesmo. Nós, às vezes, fazemos a mesma coisa. Concentramos o olhar no nosso interior e formamos um pensamento sobre nós mesmos. Esse pensamento se expressa nas palavras silenciosas que nós concluímos dentro de nós. Sim, sou eu, João. Sim, sou eu, Maria. Sim, sou eu, Pedro. Mas há uma diferença entre o nosso conhecimento próprio e o de Deus sobre si mesmo. O nosso conhecimento próprio é imperfeito, incompleto. Os nossos amigos podem dizer-nos coisas sobre nós que nos surpreenderiam, e nem vale a pena então pensar no que poderiam dizer a nosso respeito os nossos inimigos. Mas ainda que nos conhecêssemos perfeitamente, ainda que o conceito que temos acerca de nós, ao enunciarmos em silêncio o nosso nome, fosse completo, ou seja, uma perfeita reprodução de nós mesmos, seria apenas um pensamento que não sairia do nosso interior. Sem existência independente, sem vida própria, o pensamento deixaria de existir, mesmo na minha mente, tão logo eu voltasse a minha atenção para outra coisa que não fosse o meu interior. A razão é que a existência e a vida não são algo de absolutamente necessário. Houve um tempo em que eu não existia, em absoluto, e hoje eu voltaria imediatamente ao nada se Deus não mantivesse a minha existência, como é próprio dele manter a nossa existência. Mas com Deus as coisas são diferentes. Diante desse mistério da Santíssima Trindade, compreendemos uma grande diferença nesse conhecimento de si mesmo. Existir é próprio da natureza divina. Não há outra maneira de conhecer Deus, conceber Deus adequadamente, senão dizendo que é o ser que nunca teve princípio, que sempre foi e sempre será a única definição real que podemos dar de Deus. É dizer aquilo que podemos
com maior perfeição humana, aproximar deste mistério, que é aquele que é. Assim, definiu ele a Moisés, como recordamos, eu sou aquele que é, no livro do Êxodo. Ao revelar o seu nome misterioso de Javé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus, como ele é infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer com as nossas palavras. Se o conceito que Deus tem de si mesmo deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir a existência. Sim, meus irmãos, esse conhecimento que Deus tem de si mesmo inclui a existência para dar o que diríamos humanamente falando, óbvio, a completude da pequenina compreensão que podemos ter deste mistério. Já que a existência é própria da natureza de Deus, assim ela brota desse conhecimento de Deus, que Deus tem de si mesmo. A imagem que Deus vê de si mesmo, a palavra silenciosa, que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter uma existência própria e distinta. A este pensamento vivo em que Deus se expressa perfeitamente a si mesmo, chamamos Deus Filho. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento que Deus tem de si. Assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamado Filho, precisamente porque é gerado desde toda a eternidade, gerada na mente divina do Pai. Também a chamamos Verbo de Deus, porque é a palavra mental que a mente divina expressa o pensamento sobre a si mesmo. Depois, meus irmãos, Deus Pai, Deus conhecendo-se a si mesmo, e Deus Filho, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, contemplam a natureza que ambos possuem em comum. Ao verem-se, falamos naturalmente em termos humanos, contemplam nesta natureza tudo que é belo e bom. Quer dizer, então, tudo que produz amor em grau infinito, e assim a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divina, uma vez que o amor de Deus por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus sobre si mesmo, é da própria natureza divina. Tem que ser um amor vivo, e este amor infinitamente perfeito, este amor vivo, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e flui do Filho, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade, três pessoas divinas em um só Deus,
uma só natureza divina. Esse mistério que celebramos hoje, não com a pretensão de decifrá-lo diante das nossas mentes, mas com a intenção de fomentar no nosso coração um fervor, um amor, uma adoração a esse mistério infinito, um dos principais mistérios da nossa fé. O nosso Deus é uno, o nosso Deus é trino. E, meus irmãos, a nossa vida cristã começa em nome da Santíssima Trindade. A nossa vida cristã desenrola em nome da Santíssima Trindade. E a nossa vida cristã termina em nome da Santíssima Trindade. E é em nome da Santíssima Trindade que hoje, celebrando este grande mistério, nós nos curvamos e adoramos as três pessoas na única divindade. E para que esta adoração, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, seja uma adoração consciente, terminemos essa reflexão com um sinal de piedade, com um sinal de amor, traçando diante do nosso ser este sinal da cruz, que também nos remete à adoração à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Maria Santíssima, filha do Pai, esposa do Espírito Santo, mãe do Filho, interceda sempre junto de Deus, para que a nossa alma seja uma alma sempre adoradora da Santíssima Trindade. Amém.